Gênesis 2 horas e 6 minutos, a face da terra. V6 Mas ali subia uma neblina da terra, e regava toda a face da terra. Esta fonte de água, uma generosa bênção que fornecia umidade para toda a face da terra no tempo da inocência humana, mais tarde se tornou uma fonte de julgamento sobre o pecado da humanidade. Gênesis 7 horas e 11 minutos. Manual bíblico que todo estudante da Bíblia, pastor, presbítero, diácono, líder de igreja deveria conhecer. Mais de 250 perguntas difíceis e polêmicas da Bíblia respondidas. Clique aqui e assista. Gênesis 2 horas e 7 minutos, o sopro da vida. V7 E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. O verbo hebraico traduzido neste versículo como formou é usado em outras partes na Bíblia para descrever a profissão do oleiro. Júnior 18 horas e 4 minutos. Deus age aqui como o divino oleiro, que habilmente molda o homem do pó da terra. A Bíblia, no entanto, deixa muito claro que as pessoas são algo mais do que apenas seres materiais. Adão passou a viver somente depois que Deus soprou nas suas narinas o sopro da vida. Deus é Espírito, Jó 4 horas e 24 minutos. Por isso, quando o Senhor soprou em Adão, ele e todos os seres humanos depois dele tornaram uma singular mistura do físico com o espiritual. A expressão traduzida como alma vivente é usada em outros lugares em Gênesis para descrever outros tipos de seres vivos. Gênesis 1 hora e 20 minutos. Os seres humanos, no entanto, são considerados como sendo uma classe por si mesma, porquanto só eles são feitos à imagem de Deus. Gênesis 2 horas e 8 minutos, o Jardim do Éden. V8 E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. A localização do Éden é desconhecida. Sugestões incluem a Armênia e a Arábia. As mudanças na geografia causadas pelo dilúvio nos dias de Noé, Gênesis 7 horas e 11 minutos, tornam improvável que o Éden venha um dia a ser descoberto. A palavra hebraica Éden significa literalmente deleite. Gênesis 2 horas e 9 minutos, a árvore do conhecimento. V9 Da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista, e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A preocupação de Deus com a beleza é vista no fato de que as árvores que ele fez crescer eram agradáveis aos olhos. O amor de Deus pela beleza mais tarde se estenderia à religião de Israel, que faria uso de mobília trabalhada por hábeis artífices usando materiais dispendiosos. Eis 25:40. Naturalmente, as belas obras criadas por Deus também eram práticas, sendo boa para alimento. Gênesis 2 horas e 10 minutos, os 4 rios. V10 E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se, e tornava-se 4 cabeças. A abundância das águas supridas no jardim do Éden é indicada pelo fato de servir de nascente para 4 rios. Gênesis 2 horas e 11 minutos, o primeiro rio. V11 O nome do primeiro é Pison. Este é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro. A localização do rio Pison é desconhecida. Uma terra conhecida como Ávila existiu na região da Península Árabe em uma ocasião posterior, SM 15 horas e 7 minutos. No entanto, a terra antediluviana pode ter representado uma localidade diferente. Gênesis 2:12-13 O segundo rio. V12 E o ouro dessa terra é bom, ali abdélio e a pedra ônix. V13 E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cuxi. As localizações do rio Gion e de Cuxi também são desconhecidas. Uma Cuxi posterior localizou-se na região da Etiópia e do Sudão atuais, e 1 hora e 1 minuto. Gênesis 2 horas e 14 minutos, o terceiro rio. V14 E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para o leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Os rios Idekel e o Eufrates, bem como a Síria, provavelmente correspondem às características geográficas ligadas ao Iraque atual. Gênesis 2 horas e 15 minutos, o cultivo do jardim do Éden. V15 E o Senhor Deus tomou o homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. A palavra hebraica traduzida como colocou significa literalmente fez descansar. Este estado pré-pecado de repouso antecipa o descanso, aliviará Gênesis 5 horas e 29 minutos. Que novamente veria a humanidade em razão da justiça de Noé,
bem como o descanso que Deus mais uma vez daria a Israel após o episódio da adoração do bezerro pelo povo. Eis 32, 1-21. Como ser criado à imagem de Deus, Adão, tal como Deus, deveria ser um trabalhador. Sem a mancha do pecado, cultivá-lo era pura bênção. O verbo traduzido que como cultivar literalmente significa servir. A segunda tarefa de Adão no jardim era guardá-lo. O verbo é usado em outras partes para se referir à ação de Deus para com o seu povo. SL 121, 3, 4, ou trabalho de uma sentinela. CT 5 horas e 7 minutos.